Bolsa não para de subir, bolsa batendo recorde histórico. E eu tenho certeza que você fica se perguntando se ainda existem boas oportunidades, se ainda existem empresas baratas. E sim, elas ainda existem. E não é porque uma empresa subiu 30, 40, 50% que ela está cara, caso ela tenha potencial de continuar entregando bons resultados. E esse gráfico da CEMIG mostra muito bem isso. Analisando cotação e lucro, fica evidente que no longo prazo a cotação segue o lucro. E ainda existe um gap para ser fechado e a CEMIG continua entregando resultados crescentes e remunerando muito bem os seus acionistas. E só para você ter uma noção do que eu estou falando, hoje, o investidor de CEMIG 4 tem garantido no mínimo aí um yield de aproximadamente 4 a 5%, pois de acordo com a sua sólida política de dividendos, payout 50%. Só que o que eu quero te mostrar é isso, garantia de dividendo mínimo de 50 centavos por ação preferencial. E agora vamos esquecer as cotações. 50 centavos garantido de acordo com o seu estatuto social na ação final 4. Hoje é totalmente possível pensar em mais 50 centavos. E hoje é totalmente possível que a empresa entregue um yield de aproximadamente 2 dígitos. E aí, será que precisa pensar em valorização do ativo pensando em dividendos? 10% ao ano praticamente já acaba compensando a renda fixa. E não podemos esquecer do negócio chamado bonificação. O investidor de longo prazo viu as suas ações praticamente dobrarem em um curto período de tempo. Iniciando com 1.000 ações lá em 2020, ela bonificou em 4,11, saímos de 1.000 para 1.041, 2021 bonificação de 11,5, 2022 mega bonificação de 30% e novamente isso se repetiu em 2024, 30%, saímos de 1.000 para 1.961 ações. E mesmo esquecendo as cotações e reinvestimento dos dividendos, fica nítido que a empresa gerou valor ao acionista ao longo do tempo. Até porque 1.000 ações, pensando nos 50 centavos garantido, te davam direito a R$500 de dividendos. Em 2024, esses 50 centavos garantidos te dão direito a aproximadamente R$1.000 de dividendos. Até porque no período a sua quantidade de ações praticamente dobrou. Esquecemos das cotações, só que é natural que ela se valorize ao longo do tempo, até porque a empresa saiu de um lucro de 2,8 bilhões para 5,7 bilhões em 2023. E que trabalho, que reestruturação que aconteceu com essa empresa hoje. É uma empresa eficiente, rentável, com balanços sólidos, vem gerando muito valor ao seu acionista ao longo do tempo, com dividendos, bonificações e é óbvio que com crescimento das suas cotações, até porque no longo prazo, cotação segue lucro e a CEMIG vem apresentando lucros crescentes ao longo do tempo e é óbvio que se o lucro está crescendo, no longo prazo a cotação irá atrás. E mesmo com toda essa valorização, ainda encontramos uma empresa com um preço bem interessante, seja preço teto projetivo, que a gente gosta aqui no canal, ou por múltiplos de valuation. E mesmo com toda essa valorização, acreditamos que a empresa ainda possui um grande potencial de pagar dividendos e a margem de segurança ainda se encontra bem atraente. O lucro que ela obteve em 2023 foi de 5,7 bilhões. O meu crescimento estimado para 2024 é de 7,62%. Vamos lançar a quantidade de ações que a empresa possui em circulação, o payout mínimo de 50%. E você observa a capacidade que esse ativo tem de pagar dividendos. Como eu disse, é totalmente possível que a empresa consiga pagar fora os 50 centavos, que já temos garantido de acordo com o seu estatuto social, mais 50. Nesse caso, acreditamos em um dividendo projetivo de 58 centavos acima do dividendo mínimo, chegando a um valor de 1,8
possuímos um yield projetado de 9,2%. E basta um aumento de payout para a empresa pagar um super dividendo. Utilizando o yield estimado de 6%, o nosso preço teto é R$ 18,07, uma margem de segurança de 54,4%. E vamos continuar no setor elétrico, pois é impossível falar de empresas seguras, empresas de qualidade e não lembrar do setor elétrico. O setor elétrico concentra a maior quantidade de boas pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores, e dentro desse setor existem diversas empresas que se encaixam em uma carteira previdenciária. O investidor iniciante sempre olha a cotação. E ao analisar essa cotação, ele considera que um ativo não cresce, ou que o ativo está caro, ou não tão atrativo, olhando somente essa cotação. Só que ele acaba comprando algumas elétricas ou outras empresas que não estão crescendo e nem pagando bons dividendos. Olhando para o gráfico da EasyCTEP até RPL4, muitos acreditam que a empresa não está crescendo devido a essa cotação de lado nos últimos 5 anos. Você até pode pensar que as cotações estão de lado, só que você esquece daquele negócio que potencializa os seus resultados no longo prazo. No longo prazo, grande parte do seu retorno virá da onde? Dos dividendos. Você considera que a cotação está de lado, só que você esquece que você está recebendo uma média de 7,6% ao longo do tempo. Parece que não, só que isso possui uma força gigantesca e a própria EasyCTEP fornece esse gráfico de longo prazo, o gráfico que considera os dividendos. E olhem esse resultado, um resultado fantástico frente a alguns pares, como a Taesa, a Alupar, o Índice de Energia Elétrica, o CDI e também o Ibovespa. Ela entregou nada mais nada menos do que 642%. E olha aqui o Ibovespa, 110 nesse período. Um retorno fantástico ao longo do tempo. E aí, a empresa está ou não está gerando valor ao acionista ao longo do tempo? Você não deve entrar em elétricas esperando uma explosão no curto prazo. 100%, 200%, 300%, 500% em um período curto, até porque as elétricas não irão te entregar isso. Você precisa considerar na cotação os dividendos, pois, como eu citei, no longo prazo, grande parte do seu retorno virá dos dividendos e é importante que você os considere na sua carteira. E falando em dividendos, eu tenho uma boa notícia. Os dividendos da EasyCTEP estão se aproximando. E eu vou te mostrar na prática o seu histórico. Analisando o histórico de dividendos dos últimos 5 anos, chegamos a uma média de 3 anúncios, só que isso mudou a partir do ano de 2022. A empresa passou a fazer apenas um anúncio com Datacom durante o mês de dezembro, e é isso que esperamos para 2024, que esse rendimento seja anunciado via juros sobre capital próprio com a Datacom em dezembro de 2024. O dividendo deixa muita gente feliz, só que ele só é possível graças aos bons resultados que a empresa vem apresentando ao longo do tempo. Uma empresa com balanços sólidos, eficiente, rentável, margens elevadíssimas, possui bons projetos para o longo prazo, até porque estamos investindo, na verdade, estamos nos tornando sócios de boas empresas e o dividendo que a gente está recebendo hoje é fruto dos investimentos que a empresa fez no passado. E os dividendos de nossa aposentadoria é fruto dos investimentos que a empresa está fazendo hoje. E a EasyCTEP possui bons projetos e por isso acreditamos que a empresa continuará entregando bons resultados ao longo do tempo. Só que, como eu citei, os resultados não aparecem da noite para o dia e o gráfico que a empresa própria fornece nos mostra muito bem isso. E mesmo considerando apenas um dividendo ao ano, estamos esperando um bom anúncio, até porque você irá identificar isso com o dividendo projetivo de acordo com a política da empresa. Vamos lançar o código da empresa, o lucro que ela obteve em 2023, aqui é o lucro líquido regulatório. O meu crescimento estimado para 2024 é de 6,62. Vamos lançar a quantidade de ações em circulação. A sua política prevê 75% de payout, chegamos a um dividendo projetivo de R$ 2,36 e o de projetado de 9,52,
Com o yield estimado de 6%, chegamos a um preço teto de R$ 39,29, uma margem de segurança de 58,7%. Lembrando que essa estratégia não precisa ser engessada. Aqui eu estou utilizando 6%, caso você queira, você pode subir essa régua. Utilizar 7, 8, 9, 10%, vamos aqui em um cenário bem interessante. Alterando o yield estimado para 8% nos dois ativos, chegamos a um preço teto de R$ 13,55 na CEMIG e R$ 29,47 na TRPL4, mostrando que essa estratégia não precisa ser engessada. Vamos voltar aqui aos 6%. E aqui está o nosso yield projetivo e preço teto no cenário de 6% e 8%. E é impossível falar de empresas que pagam bons dividendos, empresas seguras, e não citar Banco do Brasil. Banco do Brasil que passou por uma grande reestruturação lá em 2017 e 2018. A partir daí, o banco apresenta lucros crescentes ao longo do tempo. Um balanço sólido, pagando bons dividendos com previsibilidade. E mesmo que os lucros permaneçam estáveis em 2025, ele tem capacidade de entregar um yield de 2 dígitos. E como estamos falando de ações seguras, empresas que devem continuar existindo na sua aposentadoria, não poderíamos deixar de falar de Banco do Brasil, uma das empresas mais antigas do Brasil e que acreditamos que daqui 10, 20, 30 anos continuará existindo. E mesmo que ele não se valorize, somente o retorno em dividendos acaba compensando a renda fixa. E para você entender um pouquinho melhor, vamos pegar as projeções corporativas, projeções que o próprio Banco do Brasil nos entregou. Em 2024, ele estima obter um lucro líquido ajustado de 37 a 40 bilhões. Com essa projeção para 2024, você irá entender a capacidade que esse ativo tem de pagar bons dividendos. E mesmo que, como eu citei, esse lucro não cresça para 2025, somente em dividendos, a gente tem aí aproximadamente 2 dígitos. A projeção do banco é um lucro de 37 a 40 bilhões. Aqui vamos utilizar os 37, 40 e também a média, 38,5. Quantidade de ações em circulação, 5,7 bilhões. O payout aprovado é de 45%. Chegamos aqui a um dividendo projetivo de 2,91, 3,2 e 3,14 com esse lucro otimista de 40 bilhões. Estamos falando de um yield que supera os 10%, chegando a 11,13 no lucro mais otimista. O yield projetado está superior a CEMIG e TRPL4. E com o yield estimado de 6%, chegamos a um preço teto de R$ 48,42. Com a média de lucro, chegamos a um preço teto de R$ 50,39. E com os 40 bilhões, 52,35. E eu vou deixar passando aqui um vídeo que eu mostro algumas variações de yield estimado, 8% e também 10%. E você conseguirá identificar que mesmo subindo a régua para 8% e 10%, ainda assim possuímos margem de segurança. Isso demonstra a grande capacidade que esse ativo tem de pagar dividendos. Já imaginou você recebendo R$1 de dividendo hoje e daqui 10 anos estar recebendo os mesmos R$1? Com certeza, isso seria um péssimo negócio e por isso buscamos boas empresas que estão entregando resultados crescentes. E essas 3 empresas que eu citei entregaram bons resultados no passado, estão entregando no presente e têm total capacidade de continuar entregando bons resultados no longo prazo. Por isso eu te trouxe esses 3 ativos que você deve estudar com afinco para entender um pouco melhor e saber se algum desses 3 ativos se encaixam na sua estratégia de longo prazo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio e ele é fundamental. O nosso canal já está quase chegando à marca de 100 mil inscritos e eu tenho certeza absoluta que com a sua ajuda chegaremos lá antes do final desse ano. Um abraço a todos e bons investimentos!